Bom dia, bom dia, bom dia. Eu demoro para ver se as pessoas estão entrando, então por enquanto não aparece ninguém aqui ainda. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Ana. Anne, bom dia. Vamos esperar ver se alguém entra mais. E já que já temos alguém aí, bom dia, Anne. E eu hoje vou falar sobre o exercício físico. Renata, bom dia, amiga. Doutora Renata, lá de Recife, que bom. Então, hoje a gente vai falar do exercício físico e a saúde ocular. Então, vou esperar só mais uns minutinhos, vou dar uma prévia. A ideia é explicar como a atividade física pode influenciar na prevenção da cegueira. E que tipo de atividade física, né? Porque tem atividades físicas e atividades físicas. Tem algumas que são melhores. Bom dia, bom dia. E aí, se a doutora Renata lá de Recife quiser acrescentar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Se quiser fazer uma chamada de vídeo também. Mas eu já tenho mais ou menos um roteiro do que a gente vai conversar, né? Eu recentemente fui fazer uma revisão biográfica, né? Sobre por que as pessoas ainda cegam de glaucoma. E o Remo Suzano colocou um dado muito importante, que a atividade física aeróbica pode reduzir até 20% do risco de cegueira pelo glaucoma. Quer dizer, só falando do glaucoma. Então, eu achei esse dado muito impressionante, né? Porque pouco se falava disso há uns anos atrás. Renatinha sabe. E aí eu comecei a me aprofundar mais e aí muita coisa, né, já está sendo feita em relação à doença macular relacionada à idade, em relação ao glaucoma, até em relação à catarata. A atividade física aeróbica pode ter um fator positivo. Então, eu queria falar sobre as atividades físicas. Que tipo de atividade física? É claro que a gente já está falando que a aeróbica é a mais importante e por quê. Então, vou esperar só mais uns 2 minutinhos para a gente começar a fazer uma narrativa mais organizada. Mas a ideia é basicamente explicar para as pessoas que a atividade física ela tem um papel tão importante na saúde ocular, porque a gente está falando de um órgão que só tem basicamente microcirculação, né? Tá dando para ouvir? Alguém me disse se tá dando para ouvir? Porque meu fone aqui... Tá dando para ouvir, gente? Alguém dá um joinha aí se tá dando para ouvir. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom dia. Sim? Legal, obrigada. Então tá, então vamos lá. Eu botei um olhinho aqui, que eu sempre gosto de trazer meu olhinho, né? Um olhinho para dar uma explicada no que acontece com o nosso olho. Nosso olho, você imagina esse tamanho de olho aqui, quase o tamanho da minha cabeça. Um olho verdadeiro, né? Vamos botar aí muitas vezes menor do que isso. E quando a gente fala de circulação do olho, a gente está falando principalmente desses vasinhos aqui pequenininhos que nutrem o nervo óptico. Existem essas veias maiores que não são tão relacionadas ao que a gente está falando sobre a atividade física aeróbica e o benefício que faz para o olho, porque elas são veias, né, calibrosas, elas não têm muito problema de microcirculação. Eu estou falando dessas veias e artérias, vênulas e arteríolas que a gente tem no interior do olho, né, passando pelas estruturas internas do olho, e que o olho só vai conseguir ser um olho saudável se a gente tiver essa microcirculação ampla o suficiente para que o sangue por ela passe, levando oxigênio, glicemia, glicose, vitaminas, enfim. Por que a atividade física aeróbica ela é tão importante? Porque ela vai trabalhar justamente na microcirculação. Então, quando eu falo de uma atividade de halterofilismo, tipo de pegar muito peso, uma coisa que faz apneia, eu não estou falando de uma atividade física que possa fazer um bem ao olho. Eu estou falando de uma atividade física que faça bem ao olho, a aeróbica. Por exemplo, quando a gente pega um peso muito forte, um peso muito pesado, né? Na verdade, a gente precisa fazer muita força. Uma das coisas que a gente faz é prender a respiração. A gente prende a respiração para conseguir. Esse ato de prender a respiração, essa força extrema que aumenta até a pressão
né, na cabeça, isso não é uma atividade física benéfica para o olho. Esse tipo de atividade física não convém. Por quê? Ele não vai favorecer essa microcirculação, porque quando eu aumento a pressão ao redor do meu olho, esses capilares muito pequenininhos, eles acabam tendo mais dificuldade de deixar o sangue passar, porque eles vão estar mais comprimidos. Então, a atividade física aeróbica é que tem um efeito positivo, porque ela vai aumentar o calibre desses vasos pequenininhos. E em relação a isso, hoje já tem vários estudos sendo feitos no porquê. Será que é só esse fator mecânico de aumentar o calibre desses vasos? Não, claro que não. Por exemplo, um paciente que é diabético, ele fazendo atividade física, ele vai conseguir baixar a glicemia. E com isso, o sangue dele também não vai ficar tão espesso. Com uma glicemia alta, ele fica mais espesso, mais denso. E ele vai ter mais facilidade de passar nessas veinhas. Então, a atividade física, indiretamente, ela também vai contribuir para evitar que um diabético fique com a glicose tão alta. Então, a atividade física ela tem vários efeitos. No hipertenso, ela também vai ser benéfica, porque ela vai ajudar, assim como no diabético também, a diminuir os níveis de colesterol ruim, que é outro fator que também aumenta a densidade do sangue e dificulta a passagem nesses canalículos. Só que hoje em dia, alguns estudos têm mostrado outros benefícios que a gente nem conhecia. A gente pensava muito nesses benefícios mais diretos. Aumento do calibre da arteríola e da vênula, artérias e veias aumentam o calibre nas extremidades, o olho é considerado uma extremidade. Diminui o grau de espessamento do sangue, diminuindo a glicemia, diminuindo o colesterol ruim. Mas não é só isso. Hoje, alguns estudos feitos em vários lugares do mundo, inclusive Estados Unidos, reforçado pela Unifesp em São Paulo, aqui no Brasil, ela também está fazendo um trabalho muito interessante em relação aos efeitos da atividade física aeróbica no aumento dos níveis de fatores de neuroproteção. Então, esses fatores de neuroproteção, eles são um capítulo novo. A gente está começando a avaliar como a atividade física aumenta a neuroproteção. A neuroproteção é como se aumentasse a vida de células nervosas. Isso influencia na memória, isso influencia na visão, em todo o nosso sistema nervoso. Então, a atividade física aeróbica, ela não tem um benefício só e de uma forma só ajuda na prevenção da cegueira. Ela é um item que tem múltiplos fatores de benefício. Então, se eu sou diabético ou tenho tendência a diabetes, lembrei do meu amigo Norberto, que entrou aí lá do Uruguai, se eu tenho uma predisposição ao diabetes e eu faço uma atividade física aeróbica com frequência, pelo menos eu vou conseguir retardar os anos de diabetes. E a gente já conversou aqui essa semana que o diabetes ele é uma das mais importantes causas de cegueira. E a cegueira do diabetes tem muito a ver com o tempo de diabetes que eu tenho. E é claro que isso vai depender da idade que eu fico diabético. Se eu fico diabético com 10 anos, eu aos 40 já tenho 30 anos de doença. Eu já posso ter várias complicações dessa doença, mesmo fazendo um tratamento rígido, regular. Ainda assim, o tempo é um fator crucial no desenvolvimento da retinopatia diabética, certo? Então, se eu tenho uma atividade física aeróbica de rotina, eu consigo retardar o início do meu diabetes. Então, se eu iria ficar diabética aos 20 anos, eu fico diabética aos 35, eu ganhei muito em relação à prevenção de cegueira, porque até eu ter 30 anos de diabetes, lá se vão meus 65 anos já de idade. Então, a atividade física, ela não é só importante pelo benefício imediato ou, digamos, a curto prazo, mas a longo prazo evitando certas doenças. E a gente falando da hipertensão, a gente acontece mais ou menos da mesma forma. Se eu tenho predisposição a ser hipertenso e eu deixo meus níveis de colesterol alto, porque eu fico sedentário, aumento meu colesterol ruim, baixo o meu bom, e eu ainda engordo porque eu estou sedentário, a hipertensão vai aparecer mais rapidamente. Essas doenças cardiovasculares hoje, elas estão de uma forma muito simples,
para o controle do paciente muito relacionadas à cintura. Eu engordo, eu aumento a minha circunferência abdominal, eu tenho mais predisposição a desenvolver, ou se eu tenho mais dificuldade de controlar. Então, a atividade física, ela trabalha na queima das gorduras, principalmente abdominais. Então, a gente tem esse benefício em relação a algumas doenças que iriam surgir e eu fazendo atividade física aeróbica, eu retardo o surgimento dessa doença, mesmo que esteja no meu código genético, eu tô lá no meu código genético, nasci com o gene do diabetes, mas eu não necessariamente preciso ficar diabética sempre na mesma idade, quer dizer, eu posso, dependendo do meu estilo de vida, ficar mais rápido ou mais lentamente diabético, com mais tempo, né, para desenvolver essa doença, dependendo do meu estilo de vida. Se eu sou gordo, se eu estou fora do meu peso ideal. Gordura, se o gordo não é peso só, né? Eu posso ser pesado e ter bastante perna, braço, massa muscular magra. Então, isso é massa magra, né? A massa muscular. Isso eu não estamos mais relacionando a questão do peso em si, é mais a questão da constituição física. E eu fazendo uma atividade física desse tipo, né, que queima calorias, eu tendo a não acumular tanta gordura no abdômen. Uma vez que eu não acumulo tanta gordura no abdômen, eu retardo o surgimento de doenças cardiovasculares. Bom, vou dar uma parte aqui. Quem está participando, se quiser fazer alguma pergunta específica, vamos lá, se quiser fazer uma chamada de vídeo para conversar sobre algum assunto relacionado a esse tema, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de várias pessoas. Senão eu vou traçando aí um grupo de informações que eu queria passar, tá? Bom, voltando, qualquer hora me interrompam, certo? Voltando assim à questão da hipertensão e do diabetes, por que eu estou falando delas? Porque são doenças que cegam. Então a atividade física estaria diretamente relacionada ao desenvolvimento mais tardio dessas doenças cardiovasculares. E quando eu as possuo fazendo atividade física, eu também vou ter um controle mais adequado dessas doenças. Eu vou manter minhas taxas de colesterol melhores, se eu sou diabético, a minha glicemia é melhor, e com isso eu também retardo a doença de retina. Por quê? Quando eu tenho diabetes e pressão alta, eu já tenho um fator vascular de comprometimento, e eu, lembrando do meu olhinho, aqui a parte de trás do olhinho, a gente está falando de uma circulação muito pequenininha, né? São vasos muito estreitos. Então, se eu tenho diabetes e pressão alta, não cuido, e esses vasos são tão estreitos, eles vão ter um comprometimento mais precoce no fluxo sanguíneo. Então, eu tendo diabetes e o meu sangue estando muito elevado de glicose, eu acabo tendo um sangue com dificuldade de passar nesses canalículos. Não é só isso, óbvio, né? O diabetes traz alterações na microcirculação, na parede interna desses vasos, tem fatores que favorecem a formação de trombos, enfim, existem outros fatores. Estou dando uma explicação mais direta em relação à atividade física. E a hipertensão e o diabetes, que são doenças cardiovasculares e que já por si só têm fatores de risco maior para desenvolvimento de comprometimento dessa circulação do olho. Mas não são só essas doenças, né? A gente tem o glaucoma, que é uma doença exclusivamente do olho, não é uma doença sistêmica que afeta o meu corpo inteiro e que já tem outra propedêutica. Por que o meu olho sofre, né? De certa forma, a microcirculação dele também sofre um pouco a nível de nervo óptico. Porque aí existe uma pressão dentro do olho que vai contra a pressão que esses capilares têm. E aí, geralmente, se a pressão do olho está muito alta, o sangue não consegue irrigar o nervo óptico. É como se eu tivesse uma mangueira, abro uma torneira numa mangueira que vai jogar água no meu jardim. E eu piso nessa mangueira. Eu pisando nessa mangueira, a água que vai chegar no jardim vai estar num fluxo menor, porque eu comprimir essa mangueira. Então, no caso do glaucoma, o problema, a dificuldade de circulação, né, na cabeça do nervo óptico é porque a pressão dentro do olho impede que o sangue entre. Então, a gente baixa a pressão do olho para o sangue conseguir passar. Mas e se eu tiver uma circulação melhor? Se eu tiver uma circulação, uma microcirculação mais ampla e o meu sangue mais fluido, eu vou ter uma passagem de sangue
melhorada para dentro do nervo óptico, certo? Então, a atividade física, hoje está se vendo um papel importantíssimo na prevenção de cegueira para glaucoma, porque ela ativa essa microcirculação a ficar, de certa forma, mais ampla e o sangue com taxas melhores de colesterol também, e até níveis pressóricos, também vai ter uma facilidade de escoamento maior para dentro do olho, irrigando assim o nervo óptico, porque eu falo muito para meus pacientes, eles perguntam muito por que uma pessoa cega disso ou daquilo, e no glaucoma, quando me perguntam por que uma pessoa cega de glaucoma, eu falo porque o nervo óptico morre de fome. Ele morre de fome, é como se fosse a apneia do sono, que a gente vai perdendo a memória devagar, porque à noite a gente não respira, passa alguns segundos, alguns minutos em apneia, e isso vai levando a uma lesão cerebral. Na verdade, o glaucoma é como se o olho ficasse em apneia por alguns momentos, quando a pressão do olho sobe demais. O sangue não entra, então também não entra oxigênio, não entra glicose, não entra vitaminas. Então, estruturas em algumas situações, dependendo de cada doença, são áreas que vão ser afetadas às vezes diferentemente. No caso do glaucoma, a maior afetação vai ser a nível de nervo óptico. Então, a atividade física, ela trabalha como um coadjuvante na maior parte das doenças que levam à cegueira. Um outro exemplo que é muito importante, gente, porque está no nosso futuro, é a doença macular relacionada à idade. Hoje pouco se fala nisso, mas nós estamos no caminho dessa doença, porque estamos vivendo mais. E é uma doença que vem quando a pessoa vive além dos 65, 70 anos. E hoje eu tenho visto doença macular relacionada à idade até muito mais precoce por conta de sol, sem proteção, camada de ozônio que vai diminuindo, a luz tóxica para a retina tem aumentado no nosso mundo, o próprio celular com aquela luz fria branca, as próprias luzes frias brancas de casa, enfim, existem várias formas da gente hoje ter contato com luz tóxica retiniana que antigamente a gente não tinha tanto, era só o sol e a camada de ozônio era muito melhor. E ainda tinha um detalhe que na época dos nossos avós, bisavós, não se vivia tanto. Eram poucos os idosos que chegavam a 90 anos. Hoje a gente tem vários pacientes de 100 anos. Infelizmente, muitos estão com a cabecinha boa, ainda andam, são ativos, mas não têm mais visão. Porque o olho, como eu mostrei para vocês, a circulação dele é muito frágil. E aí vem um outro fator muito importante, a aterosclerose. A aterosclerose todos vamos ter, em níveis diferentes, porque é o envelhecimento da parede vascular. A artéria, depois de muito tempo, ela vai endurecendo um pouco. Aí a pessoa fala, mas se eu fizer muito exercício, melhora. Claro, porque toda vez que eu faço exercício, eu aumento um pouco a minha artéria, eu mudo um pouco o tamanho dela temporariamente, isso faz com que ela mantenha a elasticidade. Se eu não faço nunca atividade física, a parede da minha artéria vai endurecendo, ela vai ficando rígida. De certa forma, isso vai acontecer de qualquer maneira. Mas uma pessoa que faz atividade física vai ter essa rigidez menor. Com a aterosclerose, essa rigidez da parede vascular, e geralmente ela fica rígida e estreita, vai havendo uma dificuldade maior de sangue chegar à cabeça, de sangue chegar através daqueles vasinhos ao nosso olho. E esses aqui que eu estou mostrando para vocês ainda são considerados vasos grandes para olho, porque no interior da retina a gente tem pré-capilares, a gente tem arteríolas, vênulas. Isso, gente, é circulação muito, 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 muito fina. Então, se eu não mantenho essa circulação em constante solicitação de atividade física aeróbica, com os anos, parte dessa circulação naturalmente vai fechando, vai se colapsando e aí vem a doença macular relacionada à idade, que mistura um pouco de dificuldade circulatória com acúmulo de substâncias dentro do olho, fruto do metabolismo de luz tóxica na retina, além de uma genética. E claro, quem fuma cigarro, nicotina, é péssimo para os olhos, tá? Então, eu acho que pouco se fala disso também. O cigarro pode causar cegueira. E não só a longo prazo, devido ao envelhecimento, a aterosclerose, que é uma forma
muito comum da gente ver o cigarro agravando as doenças, como a doença macular relacionada à idade, como a própria hipertensão, enfim, o próprio glaucoma. Quem fuma, o prognóstico é pior, porque o cigarro, ele tem um efeito totalmente contrário à atividade física aeróbica. Então, tudo que eu falo de benefício da atividade física aeróbica, eu poderia quase tudo, quase tudo falar o contrário em relação à nicotina. Então, hoje, né, se sabe que a nicotina, ela tem um efeito tóxico para o olho também, como em outras partes. E, além disso, ela trabalha contraindo ainda mais a microcirculação. Voltamos a falar daqueles capilares, daqueles pré-capilares, daquelas vênulas que são quase praticamente difíceis de ver sem um aumento de microscópio, né? Então, a gente tem uma gama de vascularização muito, muito micro que a gente não se dá conta da importância que ela tem na nossa velhice e a longo prazo. Então, voltando a falar até da questão antioxidante, né? A atividade física aeróbica, ela tem um fator oxidante, claro, porque a gente também respira mais e tudo, mas por ela estimular fatores de neuroproteção, isso quase que se equilibra e o efeito na circulação acaba se equilibrando muito. Eu costumo falar da corrida, né? A corrida, ela é uma atividade física aeróbica boa, o coração, a parte cardiovascular realmente supera a grande maioria da população que não corre, e supera muito, mas assim, ela também tem outros fatores que não são tão bons do ponto de vista articular, principalmente, né? A corrida, ela é um pouco mais oxidativa, né? E ela também gera muito impacto nas articulações, e isso, dependendo do caso, se eu for falar de prevenção de cegueira, eu lembro dos automíopes, que não deveriam correr pelo impacto, que também podem ter um descolamento de retina, que é uma outra causa de cegueira. Então, assim, vamos considerando a pessoa normal, né, não sendo automíope, não teria um efeito ruim para o olho, mas eu levo em consideração o geral, né, o todo. A gente não pode pensar nos órgãos eu só vou me interessar pelo olho porque eu sou oftalmologista e paciência o resto. Não, a gente, na verdade, tem que pensar no olho e como sendo parte de um conjunto. Então, eu tenho, a princípio, que ter uma atividade física aeróbica, mas o que me adianta preservar a visão daquele paciente se ele vai, aos 60 anos, não ter mais joelho, não vai conseguir andar. E aí vai acabar sendo mais sedentário ainda, né? Porque ele tendo uma dificuldade, uma artrose grave, uma coisa assim, ele acaba que quando ele mais precisar de atividade física, que é quanto mais a gente envelhece, mais a gente precisa de atividade física aeróbica, esse é outro detalhe. E aí esse paciente correu a vida inteira e depois não consegue andar. Então, normalmente eu falo com meus pacientes, sempre procure uma atividade física que não tenha muito impacto, porque a gente quer que o paciente ande a vida inteira. A gente quer que o paciente faça atividade física a vida inteira. Não adianta agora ele se dedicar demais e no futuro ele não conseguir caminhar, fazer nada. Então, eu prefiro sempre que o paciente faça uma atividade com menos impacto. Uma caminhada com bom tênis, bicicleta é muito bom, desde que você use seu capacete, se proteja. Nadar é excelente. Então, eu deixo geralmente a corrida para a última opção. Quando o paciente me pergunta que atividade física aeróbica seria mais indicada, eu tento pensar no conjunto. Bom dia para quem entrou depois. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre atividade física e prevenção de cegueira, fiquem à vontade, tá? Enquanto isso, a gente está conversando um pouco. Se o meu som, enfim, acabar, me avisem, porque eu tô com a bateria, eu acho que não tá muito cheia aqui do meu fone, aí eu troco, mas enquanto vocês estão ouvindo, beleza. Eu vejo o pessoal da yoga, é uma atividade física boa, não é uma atividade física aeróbica, e aí eu gostaria de fazer uma parte, né? Porque eu pratico tecido acrobático, eu conheço muito de gente que faz yoga também, e eu acho uma atividade que eu quero um dia praticar, só deixando um alerta em relação às posições de cabeça para baixo, né? Normalmente, quando a gente fica de cabeça para baixo,
por alguns segundos, a gente aumenta muito a pressão na cabeça e isso não é bom para o glaucoma. Então, basicamente, em relação ao glaucoma, deixo essa observação. A atividade física relacionada a yoga ou qualquer outra atividade física, que a gente fique de cabeça para baixo. Em poucos minutos, a gente tem um aumento de 10 vezes, a pressão do olho chega a valores absurdos e realmente isso pode ser prejudicial para quem tem um glaucoma mesmo, já trata dessa doença, né? Para uma pessoa normal, não vejo grandes problemas, mas lembrando que não é uma posição que faça bem para tudo, né? A gente tem essas posições de ponta cabeça, né? Que podem ativar a circulação da cabeça de uma forma geral, mas eu não sei muito na parte da neurologia se existe assim um fator ruim, mas eu sei que na parte de oftalmologia isso gera um aumento muito grande na pressão ocular e não é aconselhável. Então, uma pessoa que tenha glaucoma, evitar ficar de cabeça para baixo nessas atividades de muita força e estáticas, né, que a gente permanece ali durante alguns segundos, quiçá alguns minutos, são tantas respirações e isso pode levar um tempo suficiente para gerar uma pressão intraocular muito, muito alta. Bom, voltando a falar ainda de algumas doenças que se beneficiam, né, com a questão da atividade física, para quem chegou depois, né? A atividade física ela vai ajudar o olho de uma forma geral, mas eu chamo a atenção para o diabetes, para a hipertensão, para o glaucoma e para a doença macular relacionada à idade. Então, a gente tem 4 doenças que levam à cegueira e se a gente juntar essas 4, a gente tem aí, acho que 95% das cegueiras do mundo, certo? Sobram outras poucas opções de cegueira que já são menos comuns e aí a atividade física não teria um papel tão decisivo. Mas em relação a 95, vamos botar assim, em média, varia um pouco de país para país, mas 95% das cegueiras do mundo, elas estão relacionadas ou à hipertensão, ou à diabetes, ou à doença macular relacionada à idade, ou ao glaucoma. E em todas elas, nas 4 principais causas de cegueira do mundo, a atividade física vai ter um efeito excelente em ajudar o seu olho a resistir mais àquela doença, a fortalecer o olho de forma que ele consiga passar mais tempo sem desenvolver o lado ruim daquela doença. Então, como eu falei, né, na live da semana passada, voltando a lembrar do diabetes, o diabetes, quanto mais tarde eu fico diabético, melhor. Então, entre eu ser diabética aos 30 anos e eu começar a ficar diabética aos 50, há uma diferença muito grande em prognóstico, porque após 20, 30 anos de doença, de diabetes, a gente já pode ter casos graves, né, até cegueiras mesmo. Então, se eu retardo o surgimento da doença, eu ganho em saúde ocular. E mesmo tendo a doença, eu fazendo uma atividade física, controlando a minha dieta, mantendo as taxas no sangue ideais, eu tenho uma passagem de sangue mais adequada para o olho, uma nutrição do olho mais adequada. Então, o olho vai receber mais oxigênio, o olho vai receber mais glicemia, mais vitamina, coisas que são essenciais para o olho, né? Então, em relação ao diabetes, em relação à hipertensão, a mesma coisa. Eu tendo uma atividade física aeróbica, a minha pressão arterial vai estar mais controlada e eu também tenho menores taxas de colesterol, tudo que eleva a minha pressão. E assim vai. A doença macular relacionada à idade e o glaucoma é que são doenças só do olho, né? Não são doenças sistêmicas, mas que igualmente elas têm um prognóstico muito melhor em pessoas que fazem atividade física, porque estimulam uma microcirculação. Eu acho que o meu som vai cair. Eu vou ter que trocar meu fone aqui, um minutinho. Então, gente, é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu acho que hoje o que eu queria falar mesmo era sobre esse alerta, né, em relação à microcirculação e à saúde ocular. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam, né, alguma atividade física diferente que vocês costumem fazer e tudo. Se tiverem alguma dúvida, me falem. Se não,
De qualquer forma, na quinta-feira, a gente vai continuar falando sobre isso. Só que na quinta-feira vai ter uma professora de educação física que vai dar mais detalhes sobre outros benefícios da atividade física aeróbica e eu vou fazer um link desses benefícios com a saúde ocular. Então, ela também pode dar algumas dicas de exercícios que sejam melhores, com menos impacto, já que a gente falou que o ideal é a atividade física aeróbica e a gente sempre pensa nas mesmas, né? Então seria interessante ela também, de repente, dar outras opções e, enfim, tirar dúvidas sobre atividades físicas. Aí a gente vai fazer uma conversa com uma educadora física para ajudar a até dar novas ideias e, enfim, poder tirar dúvidas sobre as atividades físicas aeróbicas e o benefício em relação a tudo isso. Anne, em relação à miopia que você está perguntando e atividade física aeróbica, eu comentei um pouquinho e vou voltar a falar. Realmente, esse é um detalhe muito importante. Existem raras exceções de pessoas que têm limitações na atividade física aeróbica e um desses grupos é o míope. Os míopes, principalmente automíopes, aqueles míopes que têm miopia acima de 4 graus. Quando eu tenho 1 grau de miopia, quando eu tenho 2 graus de miopia, não é uma miopia patológica. É o olho que é um pouquinho maior do que a média, não é nada demais. Mas quando eu tenho uma miopia acima de 4 graus, eu não devo fazer atividade física com impacto. Eu tenho que continuar fazendo atividade física aeróbica, mas eu tenho que optar pelas atividades sem impacto. Então, bicicleta, natação, caminhada, desde que não seja aquela caminhada muito energética, né? Aquela muito rápida. Então, o míope, ele tem que tomar, sim, cuidado, ele tem que tomar cuidado com o impacto. E outro detalhe que não tem nada a ver com atividade física, mas que eu gosto sempre de falar para o míope, é não ler em movimento. Não ler em ônibus, não ler em carro, principalmente os míopes que têm miopia acima de 4, certo? Então, míope pode fazer atividade física? Pode, mas não deve fazer atividade física com impacto se a miopia for uma miopia maior do que 4 graus. Minha filha tem miopia e você falou que não podia fazer academia e natação. Não podia? Falou que ela não podia fazer academia e natação. Não, aí não foi pela miopia, aí não. Eu geralmente não contraindico a academia nem a natação por conta da miopia, né? Pode ter havido um engano. Essas atividades, elas podem ser feitas pelos míopes. Os míopes acima de 4 graus é que não devem ter impacto, principalmente corrida, jogos com bolada, né? Futevôlei, essas coisas que dá muita bolada. Agora, quando a criança não pode muito fazer atividade física em piscina, às vezes ela é alérgica a cloro, aí existem outras contraindicações, mas pela miopia não teria problema a natação nem a academia, desde que na academia ela não faça aquelas atividades aeróbicas de impacto, não teria problema, tá? Quais os riscos de não proteger os olhos durante a atividade física? Sim, excelente pergunta. Principalmente o risco de estar correndo e bater num galho, ou você tá andando de bicicleta e um inseto cair no seu olho, né? Voando contra o seu olho. Então, eu sempre peço para os pacientes, quando me perguntam, claro, sobre a proteção ocular, existem óculos nessas lojas de construção, óculos que são óculos de proteção. Eles não têm grau, eles são de acrílico, bem fechadinhos, e isso é o ideal, a gente utilizar esse tipo de óculos para fazer atividade física ao ar livre, mesmo sendo de dia, mesmo sendo uma caminhada. Se você não tem grau, não usa um óculos de grau, usar pelo menos um óculos de proteção. Às vezes o óculos de grau ele não protege tanto quanto o óculos de proteção. E na internet você consegue fazer óculos de proteção com grau. Existe. E em relação à noite é muito mais importante. Quem vai pedalar à noite, quem vai correr à noite, tem que usar óculos de proteção, porque às vezes você está olhando para o chão e tem um galho. Eu canso de pegar paciente que se machuca com galho. E galho, folha, espinho, geralmente tem um risco muito forte de ter fungo no local, e quando a gente pega uma infecção por fungo, geralmente é uma infecção muito grave, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de acidente. A Anne falou que a filha é acima de 4. Então, a filha acima de 4 graus, ela não pode fazer atividade física com impacto. Nadar pode, não tem problema a natação.
Não tem impacto a natação, assim como a bicicleta. Só que bicicleta, o meu medo é cair de bicicleta, claro, né? Tem que tomar todo cuidado porque um tombo é um acidente. Mas a natação seria melhor ainda. Na academia, a academia hoje tem 1000 atividades, né? Não, nem toda, se fosse só a questão de fazer uma musculação, não teria problema. Agora, uma musculação de alto padrão, aquela de, né, a pessoa vai ser fisiculturista, não, aí já não é indicado pela força, pela pressão que vai fazer. E às vezes tem atividades aeróbicas, academia de impacto, step, essas atividades, né, que são aeróbicas, que tem muita pulo, aí realmente para quem é míope acima de 4 não é o ideal. Vai para a natação é melhor. Natação não tem impacto, então se ela não é alérgica, no olho não coça, não fica muito irritado com a piscina, não teria problema não, ainda pode usar o óculosinho de proteção. Aí a dificuldade que alguns pacientes encontram é que sem óculos, às vezes, eles não conseguem nem ver a raia. Então, tem na internet óculos de natação que você também pode colocar o grau. O site especificamente eu não conheço, assim, não lembro, já tive contato, mas não lembro, mas existe óculos de natação que você pode colocar o grau, existe óculos de proteção que a gente pode colocar o grau também, tá? Então, a natação, eu indiquei, né, a natação uma vez por semana, provavelmente, porque não há contraindicação na natação em relação à miopia, não. Pode deixar ela fazer a natação, só se ela fosse alérgica, ou se ela tivesse alguma dificuldade de não ver a raia. Enfim, 4 graus ela não vai ter como usar o óculos, né, para nadar, às vezes isso é um fator limitador. Mas em relação a risco, para miopia, Anne, não tem. Não tem não, pode fazer a natação. Inclusive, para o míope é um dos melhores esportes, porque não tem impacto. A única dificuldade é que realmente alguns míopes têm dificuldade de ver quando está chegando do outro lado, né, da piscina. Então, tem que acompanhar ali as marcações. Se for uma piscina mesmo profissional, vai ter marcações. Se for uma piscina sem marcação, é perigoso da pessoa bater a cabeça. Mas a gente tem até na internet, dá para pesquisar óculos de natação que você consegue colocar o grau, sim, tá? De nada. Bom, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta... um outro detalhe que a Wesley perguntou do óculos de proteção, realmente é importante, mas eu também chamo a atenção não só o óculos de proteção. Quem faz atividade física ao ar livre tem que tomar cuidado com o sol, né? Geralmente essa exposição frequente, né? Eu corro todo dia. Se eu corro o caminho todo dia e durante o dia, eu estou me expondo todo dia ao sol. Então, isso tem um efeito cumulativo no olho. Então, se eu faço a prática de uma atividade física aeróbica diariamente ao ar livre, eu tenho que pensar na proteção com óculos de sol para proteger os olhos do sol, tá? Isso é muito importante, porque não só a proteção mecânica, que o óculos de sol, se for um óculos para esporte, eles são bem fechadinhos e eles oferecem esse benefício de uma proteção também, como funciona como um óculos de proteção. Mas aí um óculos de esporte, ele tem que ser um óculos bem fechadinho, né? Um óculos esportista tem que ser um óculos bem fechadinho, bem adaptado para que realmente evite que galhos, insetos entrem e peguem, né, ou causem algum dano ao olho. Mas lembrar disso, não basta só a proteção mecânica. Eu tenho que ter uma boa lente, eu tenho que ter de preferência proteção contra raios ultravioletas, porque eu vou estar diariamente me expondo quando a maioria das pessoas não fazem isso. E como o olho acumula esse tipo de luz tóxica, lembra que lá na frente a gente vai ter aí a doença macular relacionada à idade, que quem viver poderá ter. Uma coisa que eu tento passar nesse canal, um dos maiores objetivos desse canal é orientar as pessoas que assim, a cegueira pode estar no caminho de todos nós. Hoje a gente vive mais e a cegueira tem muito a ver com a nossa idade, porque com os anos eu tenho maior risco de doenças que levam à cegueira. Então, passados anos, uma pessoa acima de 40 anos, ela começa a ter mais risco de ter glaucoma, além da própria pressão alta, além do próprio diabetes. Então, com o passar dos anos, a gente inevitavelmente vai ter doenças que a gente ainda nem sonha que vai ter. E a maior parte dessas doenças, elas têm um risco de cegueira. E antes, em 1950, por exemplo, a expectativa de vida era 50 anos. Hoje a gente já está com uma expectativa de vida de 72 anos. Parece que não, gente, mas foram muitos anos a mais, né? São quase 30 anos a mais.
Então, a gente tem que levar isso em consideração. Hoje, o risco que eu tenho de envelhecer e cegar, e todos nós, é muito maior do que o risco que o meu avô e minha avó tinham, porque a expectativa de vida deles era menor. E o olho tem a ver com a expectativa de vida. Quanto mais eu vivo, quanto mais velho ou uma idade mais avançada eu vou chegar, mais chance de desenvolver cegueiras eu vou ter. Então, a cegueira, ela ou se previne ou se morre com ela. Lembrando disso, a única cegueira que tem cura é a catarata, que hoje em dia, graças a Deus, a gente nem vê mais pacientes chegar cego por causa disso, porque vários hospitais, várias clínicas em várias cidades, praticamente todas, hoje disponibilizam a cirurgia de catarata, até pelo SUS e tudo mais. Mas, gente, a única cegueira que tem cura é catarata. Então, assim, não espere cegar ou perder uma visão para ir ao médico procurar saber o que aconteceu, porque muitas vezes você só vai ter a notícia do que aconteceu, mas não vai ter mais como voltar atrás. Então, se tem algum objetivo nesse canal, nessas lives que eu faço, e que sempre eu vou estar falando isso, esse canal é um canal para orientar sobre o risco da cegueira. É um canal para orientar as pessoas de que a cegueira ela pode fazer parte da nossa história. Ela está no caminho de qualquer pessoa. E isso só vai ter um fator decisivo, a idade que a gente viver. Então, se eu chegar até os meus 80 anos, a chance de eu desenvolver algum tipo de perda visual é muito grande. E o cuidado que eu vou ter daqui até os meus 80 anos é que vão influenciar como eu vou chegar aos 80 anos. Então, não adianta eu chegar aos 80 anos, perder uma visão, ver que tem alguma coisa muito errada para procurar saber o que aconteceu. A visão a gente tem que preservar enquanto tem. Por isso que prevenção de cegueira é o assunto mais importante, no meu ver, da oftalmologia. Não adianta falar só de uma doença, não adianta falar só de outra doença ou falar só do glaucoma, porque é a maior causa de cegueira. A gente tem que falar de cegueira, porque ou pelo glaucoma, ou pelo diabetes, ou pela pressão alta, ou pela doença macular relacionada à idade, ou pela retinopatia da prematuridade que acontece até em neném. Enfim, cegueira, ela tem que ser conversada porque ela é uma situação irreversível na grande maior parte das vezes. Então, a gente faz prevenção de cegueira desde que a gente nasce. Então, eu nasço, meu filho nasce e já faz o teste do olhinho na maternidade. É o primeiro exame de prevenção de cegueira, que aquela criança pode nascer com uma doença que tenha que ser tratada imediatamente para ela não ficar cega. E funciona. Os tratamentos funcionam, mas a gente tem que identificar em tempo hábil. Não adianta eu pegar essa criança que nasceu com uma doença e que tinha que ter um tratamento nos primeiros 6 meses de vida e pegar ela com 4 anos, eu já não vou ter tanta chance. Se eu pegar com 10 anos, a chance de tirar ela daquela situação praticamente não existe mais. Então, a cegueira, ela é tratada assim que é a ameaça dela. Né? A gente trata a possibilidade da cegueira, a gente trata as doenças que levam à cegueira, a gente trata até os hábitos que levam à cegueira. Qualquer pessoa que tenha o globo ocular e que enxerga ao menos vultos ou diferença de luminosidade tem possibilidade de melhorar a visão com a prática de atividade física? Não. A prática da atividade física ela não vai melhorar a visão. Ela vai fortalecer o olho para não ter a perda da visão. É o contrário. Lembra que o que eu acabei de falar, a cegueira na maior parte não tem cura. A atividade física ajuda a evitar a cegueira. A atividade física vai ajudar o meu olho a ser mais resistente aos intempéries da vida. Vai ajudar o meu olho a ser mais resistente às doenças que naturalmente eu vou desenvolver mais cedo ou mais tarde, como hipertensão, diabetes. Essas doenças, elas vêm com a idade muitas vezes, assim como o glaucoma. E se eu pratico atividade física aeróbica, se eu sou uma pessoa ativa do ponto de vista de atividade física, regularmente eu pratico, é uma atividade física de meia hora, 1 hora, um padrão, né, que todo mundo conhece, pelo menos meia hora dia sim, dia não.
eu consigo fazer com que o meu olho seja mais resistente a esses intempéries, a essas doenças. Então, se eu sou um praticante de atividade física e não fumo e tenho diabetes, eu vou ter um prognóstico visual muito melhor de uma pessoa que tem a mesma idade, é diabética e fuma e não faz atividade física. Então, assim, o diabetes é o único culpado pelo desfecho melhor ou pior de um ou outro? Não. Eu posso ter duas pessoas da mesma idade com o mesmo tipo de diabetes, só que um fuma e não faz atividade física. O outro não fuma e faz atividade física. Qual vai ser melhor? Óbvio que aquele que faz atividade física e não fuma, o risco de cegueira nele é muito, muito, muito menor. E ainda assim, se acontecer, vai demorar muito mais tempo. A gente ganha muitos anos de visão aí. E é isso, a visão a gente preserva. Então, se eu conseguir preservar a visão 10 anos a mais num paciente, que bom, porque em 10 anos tecnologias mudam. Em 10 anos, tratamentos mudam. Em 10 anos, a gente pode ter cura até para o que a gente não tem hoje. Então, se eu posso esticar a visão do meu paciente 10, 20 anos hoje, eu tenho que fazer isso. Porque deixá-lo cegar hoje, ou quer dizer, não é só eu que deixo, mas assim, ver um paciente cegar hoje é dizer não tem mais jeito e mesmo que a tecnologia amanhã mude, talvez ele não se beneficie mais. Então, a gente tem que estar sempre tentando preservar o máximo de visão. Uma pessoa que vê vultos, uma pessoa que tem dificuldade de ver luz, cores, provavelmente, Wesley, ela tem alguma doença, ou degenerativa, ou, enfim, uma doença como essas, diabetes mesmo, pode causar isso. Enfim, ela tem alguma retinopatia, ela tem alguma patologia ocular que faz com que ela tenha essa percepção e essa deficiência visual. O que seria interessante seria, antes dela chegar nesse estágio, ela está fazendo um acompanhamento regular, ser bem orientada no sentido de preservar a visão dela. Então, se a gente pega essa pessoa antes, enquanto ela enxergava, e identifica essas doenças, a gente orienta ela para que ela preserve a visão dela. E hoje ela não estaria assim. Na maioria das vezes, quando a pessoa trata tanto diabetes quanto glaucoma, enfim, ela consegue retardar a perda. Ela vai perder a visão lentamente. Mais lentamente. E aí a gente ganha tempo para que novas tecnologias surjam. E situações que hoje eu não tenho como tratar, eu possa vir a ter no futuro, certo? Então é isso. Deixo um bom dia para vocês e na quinta-feira, se tiverem mais dúvidas sobre atividade física e a preservação da visão, vai estar aqui a professora educadora física, professora Karine Mascarenhas, e ela vai me ajudar também falando, né, a dar dicas sobre atividade física aeróbica e, nesse sentido, o que favorece mais a microcirculação. Então, a gente vai ter uma conversa com o outro lado, né, o preparador físico, dando dicas sobre como melhorar a microcirculação, que é tão importante, né? Hoje a live toda foi dedicada a isso, como a microcirculação é tão importante para a preservação da visão e evitar, né, na prevenção da cegueira. Então, convido todos vocês, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode fazer. Daqui a pouquinho a live vai cair, né, porque já está dando 1 hora, mas eu adorei as perguntas, obrigada por quem participou. Acho que sempre é legal, né, porque a dúvida de um acaba ajudando o outro. A dúvida da miopia foi super pertinente, Anne, valeu a pergunta, porque se ficou dúvida, o canal é para isso mesmo, tirar dúvidas. Então, lembrando que míopes podem fazer atividade física sem impacto. Natação é uma boa atividade física, aeróbica, para quem é míope. E existem, claro, características de pessoa para pessoa. Voltando a falar que de todas, a corrida, para mim, é a que o benefício existe, mas existe também um malefício para as articulações. E eu fico sempre pensando muito em ter um paciente que possa andar até o fim da vida, possa fazer caminhadas, possa fazer atividade física até o fim da vida. E quando eu pego um paciente corredor compulsivo, a gente observa que em alguns anos ele vai desenvolver um problema nas articulações, principalmente do joelho, e que muitas vezes aquele paciente volta anos depois não conseguindo nem mais andar. Então, isso dá muita tristeza, porque a atividade física espanta a depressão, quer dizer, afasta também a depressão, por produzir
neurotransmissores e, enfim, substâncias químicas no cérebro que ajudam muito no fator antidepressivo. E na velhice também é importante a gente ter um astral, ter esse ânimo, e a atividade física dá esse ânimo, deixa a pessoa com mais serotonina, enfim, substâncias que espantam um pouco a tendência depressiva, que muitas vezes acontece com o passar dos anos, porque a gente já não tem tantos objetivos na vida, e, enfim, a atividade física ela também tem esse fator psicológico muito bom, e eu acho que eu tenho que preservar sempre a capacidade do paciente de poder fazer atividade física até o final da vida. Então, correr, para quem gosta de correr, eu deixo aí um alerta, tente usar o melhor dos tênis, ter um ortopedista que lhe acompanhe, faça avaliações anuais para que também, com uma atividade física de tanto impacto, você também não comprometa o seu futuro articular e no futuro acabe não podendo mais fazer atividade física como gostaria, né? Então, para quem não tem uma atividade física e está querendo se dedicar a alguma, sugiro a natação. A natação é uma atividade física completa, sem impacto, sem riscos, não cai, não quebra. Eu acho muito boa. Para quem não tem essa vocação, tem a hidroginástica também, que é interessante, né? Claro que a natação é mais aeróbico, caminhar é mais aeróbico, pedalar é mais aeróbico, mas a hidroginástica também ativa bastante a microcirculação e sempre tem o seu benefício também. Tá bom, pessoal? Então, uma ótima terça-feira para todos e espero vocês aí na quinta-feira para a gente bater mais um papinho sobre atividade física, tá bem? Me despeço de vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.